Muito bem, estão gostando da história de José? Se você estiver gostando, dá uma curtida no vídeo, faça um comentário ali, se você quiser, faça um comentário aí no vídeo, para que eu possa ver, né, que Deus está abençoando a sua vida, que você tenha aprendido da palavra de Deus, que nós vamos estar orando dentro da palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus, que é primordial na vida do cristão, daquele que quer ter um relacionamento com Deus. Então hoje nós vamos começar o nosso capítulo de número 40. Vamos ler o capítulo de número 40 todinho hoje. Deixa eu ver aqui. Até o versículo de número 8 do capítulo 41. Então a nossa leitura hoje vai ser um pouquinho longa, né? Pra gente poder entender a história e poder estar orando, tá bom? Então acompanhe a leitura aí comigo. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estes estão hoje tristes Estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Conte-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que se fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó, a cabeça do padeiro Mó, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio. Vamos só terminar no versículo 40. Não vou entrar no 41 hoje não. Eu tinha falado que ia, mas não vou não. Porque aí já vai começar o sonho de Faraó, tá? Então, aqui a gente viu que José estava preso, cuidando de todo mundo. E o que a gente viu interessante aqui, nesse capítulo, é que
tinham dois que foram presos, o copeiro e o padeiro de Faraó. Os dois tinham sido presos. A Bíblia não diz o que eles fizeram, por que eles foram presos, mas foram presos. E como José cuidava de todos os presos e estava ali sabendo de tudo e cuidando de todo mundo, ele percebeu que os dois amanheceram tristes, preocupados. E José foi perguntar para eles: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? E então o copeiro contou para ele: olha, eu tive um sonho, que eu vi uma vinha e tinha 3 vinhas e eu pegava as uvas, espremia no copo de Faraó e entregava para ele. E José interpretou, falou: ok, essas 3 vinhas simbolizam 3 dias. Em 3 dias Faraó vai se lembrar de você, vai te chamar de volta e você vai voltar a servir vinho para Faraó. Você vai voltar a ser copeiro de Faraó. E aí o padeiro, vindo que foi coisa boa, né, falou assim: eu também tive um sonho e eu também estou preocupado. O meu sonho foi o seguinte: eu tinha 3 cestos de pão na cabeça e no último cesto as aves vinham e comiam o pão do meu cesto. E José falou assim: os 3 cestos também significam 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai se lembrar de você e vai te chamar de volta. Porém, você vai ser morto e as aves vão vir comer a sua carne. Oh, que notícia, hein? Você saber que tem 3 dias para morrer de morte terrível. Então José interpretou, e assim como José interpretou o sonho, assim aconteceu. Porém, ao copeiro José falou assim: olha, mas quando o Faraó te colocar de volta lá, lembra de mim, não esquece de mim não, porque eu tô aqui injustamente, eu não fiz nada de errado. Então fala de mim para Faraó, vê se você lembra de mim e me leva, né? E me ajuda a sair desse buraco aqui, que eu não quero ficar aqui a vida toda. E o que acontece? Quando ele foi restituído à presença de Faraó, quando o copeiro voltou à sua posição de copeiro, nem se lembrou de José. E aqui diz, a gente viu que eu comecei a ler o capítulo 41, versículo 1, diz que se passaram 2 anos e ele nem se lembrou de José, né? José foi bom com ele, deu a interpretação certa e, no entanto, foi esquecido, né? Foi esquecido. Então, hoje nós vamos ver aqui o seguinte, nesse que nós lemos neste versículo, no capítulo 40, que a gente leu ele todo, nós vamos ver os seguintes pontos. José tem um coração bondoso e é sensível à dor das pessoas, porque a gente viu que ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam angustiados e foi até eles e falou: o que está acontecendo com vocês? Ou seja, ele tinha um coração sensível para ajudar as pessoas. Então nós vamos orar para que os nossos filhos também tenham a sensibilidade, tenham o coração doador para poder estender a mão e ajudar a pessoa que está necessitada, né? Para ser um ombro amigo, dar conforto, dar conselho e poder ajudar, né? Que ele tenha essa sensibilidade, que ele não seja uma pessoa egoísta, egocêntrica, que não se importa com o sofrimento das pessoas. O outro ponto é que Deus dê sabedoria aos nossos filhos e discernimento, porque José tinha esse dom de sabedoria e discernimento, ele interpretou os sonhos, né? Ele interpretou o sonho dos dois e do jeitinho que ele interpretou aconteceu. Então que Deus dê sabedoria aos nossos filhos para que eles também possam interpretar situações, que eles possam ter a esperteza de enxergar situações, interpretar coisas para que eles possam se dar bem, não de maneira errada, mas da maneira certa, que eles possam se dar bem no trabalho, que eles se dê bem nos seus empreendimentos, nos seus estudos, em tudo aquilo que eles forem fazer, que eles tenham discernimento e sabedoria, que eles sejam inteligentes, né? E que eles aprendam a depender de Deus e não dos homens. Aqui José faz um pedido para o copeiro: lembra de mim, não esquece de mim não. E no entanto, ele se esqueceu. José ficou, talvez ali passou semanas, meses, angustiado, talvez até chateado, porque o copeiro não lembrou dele. Então que os nossos filhos aprendam que a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus e não nos homens. Que eles aprendam a depender de Deus e não dos homens. Que a confiança, a dependência deles esteja em Deus, tá bom? Então vamos à nossa oração de hoje. A oração é para que eles tenham um coração bondoso e sensível para ajudar o próximo, para que eles tenham sabedoria e discernimento para poder ser bem-sucedidos e para que eles aprendam a depender de Deus e confiar que Deus está com eles, que a bênção deles não vem do homem, mas vem de Deus. Então vamos à nossa oração de hoje.